Olá pessoal, essa semana eu vou gravar um vídeo para vocês, que é um vídeo auxiliar para vocês relembrarem alguns conceitos que a gente abordou na aula passada e também para ajudar vocês a concluírem aquela lista de atividades que eu passei para vocês, beleza? Então assim, a gente está trabalhando cinemática. Dentro da cinemática, que a gente viu agora e viu nos vídeos passados, que eu enviei para vocês lá 3 vídeos, a gente falou sobre movimento. Quando que eu posso dizer que um corpo está em movimento ou em repouso? Quando eu adoto um referencial. E em relação a esse referencial, se esse objeto não mudar de posição, ele está em repouso. Se ele mudar de posição conforme o tempo passa, ele está em movimento. Então, assim, a gente falou também sobre deslocamento escalar e distância percorrida. Qual que é a diferença de deslocamento escalar e distância percorrida? A distância percorrida, ela leva em consideração, por exemplo, durante um trajeto, um automóvel vai de uma cidade A para uma cidade B e retorna de B para A. A distância percorrida é a soma do deslocamento da ida com o deslocamento da volta. Já o deslocamento escalar, ele é basicamente o quê? A diferença entre as posições final e inicial. Se, por exemplo, eu fui de A para B, que está distante 40 km, e voltei de B para A, também distante 40 km, o meu deslocamento ele foi nulo, ele foi zero. Mas a minha distância foi 40 para ir e 40 para voltar. Então, assim, falei para vocês sobre o conceito de velocidade média também. Em que consiste a velocidade média? A velocidade média, como a gente tem a formulazinha aqui, é a distância dividida pelo tempo. Se eu faço uma viagem de 500 quilômetros em 10 horas, por exemplo, 500 dividido por 10 vai me dar uma velocidade média de 50 km por hora. Quilômetro por hora é como nós costumamos medir a velocidade, mensurar a velocidade. No sistema internacional, eles adotam 1 metro por segundo. Como é que eu faço para transformar, para converter a velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo? A gente divide lá por 3,6, como eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores. Aqui nessa primeira parte, principalmente até a questão número 8, é para vocês conceituarem, para vocês relembrarem o conceito de movimento ou de repouso. Por exemplo, a questão número 1 diz assim: um ônibus está andando a velocidade de 40 km por hora. Seus passageiros estão em movimento ou em repouso. Por quê? Como é que eu vou adotar? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou responder isso? Em relação ao ônibus, os passageiros estão mudando a posição? Não, né? Eles estão na mesma posição. Eles estão sentados lá na sua poltrona. Se eu adotar o ônibus como ponto de referência, eles estão em repouso. Agora, se eu adotar um observador ou uma árvore na estrada, eles estão em movimento. As outras são nesse sentido também. Por exemplo, a questão sobre deslocamento. Posição inicial, S1, posição final, S2. O deslocamento é dado pela diferença da posição final menos a posição inicial. Por exemplo, a questão número 9 diz assim: um carro parte do quilômetro 12 de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido, até o quilômetro 90. Determina o deslocamento do carro. Nesse caso aqui, o deslocamento vai ser igual à distância percorrida. Por quê? A posição inicial dele é o quilômetro 12, a posição final é o quilômetro 90. Ele se deslocou sempre no mesmo sentido. E outra coisa que cabe ressaltar aqui nesse caso, que se ele foi do 12 para o 90, ele tem um movimento que a gente chama de movimento progressivo. Uma velocidade positiva, por quê? Porque ele vai do 12 para o 13 até chegar no
90, para mim determinar o deslocamento e a distância percorrida, que é igual, é só fazer 90 menos 12. Na questão número 10, diz assim, um automóvel deslocou-se do quilômetro 20 até o 65, sempre no mesmo sentido, determina o deslocamento do automóvel. Também bem simplesinha. A questão 14, aqui diz assim, um carro percorre uma rodovia passando do quilômetro 20, passando pelo quilômetro 20 às 9 horas e pelo quilômetro 45 às 10 horas. Então, a gente tem o quilômetro 20 a posição inicial, o quilômetro 45 a posição final, 45 menos 20, ele se deslocou 25 quilômetros. 9 horas é o tempo inicial, 10 horas é o tempo final. O ΔT, que é o tempo, a variação de tempo, foi 1 hora. Aí pede assim, determine as posições nos instantes dados. A posição no instante 9, t igual a 9, é 20. No instante t igual a 10 é 45. Bem simplesinha. São várias assim que são sobre conceitos. Aqui é sobre velocidade média. Como eu falei para vocês, a velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o dividido pelo tempo gasto para percorrer essa distância. No tempo de uma viagem entram todas as paradas. Por exemplo, vocês foram fazer uma viagem. Vocês pararam 5 vezes num posto. Pararam para trocar pneu. Todos esses tempos parados, eles têm que contar na viagem. Eles contam na viagem para a velocidade, para mim calcular a velocidade média. Aqui a questão 17 diz assim, quando o brasileiro Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles, correu 800 metros em 100 segundos. Qual foi sua velocidade média? Para mim determinar a velocidade média aqui, basta eu fazer o quê? Dividir esses 800 por 100. A velocidade média dele foi de 8 metros por segundo. Na questão 18, um nadador percorre uma piscina de 50 metros de comprimento em 25 segundos. Determina a velocidade média desse nadador. Vocês concordam que a velocidade média ela não representa todas as velocidades? Ela é uma média de todas as velocidades. Porque dificilmente durante uma viagem, por exemplo, ou mesmo um nadador, vai conseguir manter uma velocidade sempre igual, sempre constante. Ora ela pode ser maior, ora ela pode ser menor, mas em média ela vai ser naquele valor x nesse caso. Aqui 50 dividido por 25 vai dar uma velocidade de 2 metros por segundo. Então seria mais ou menos isso. Vocês têm várias questões, por isso que eu não vou estar mandando outras. Vocês têm 32 questões, vocês façam no caderno e deixem no caderno. Havendo dúvidas, é só perguntar. Um abraço a todos e até mais.